Bom dia. Manaus terá variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes, diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo está prevendo só 5 milímetros de chuva. E enquanto o CPTEC e INPE fala em temperatura máxima de 30 graus, o Climatempo diz que será de 34 graus Celsius. No momento, aqui no sítio histórico da cidade, o filamento de mercúrio esbarra nos 25 graus Celsius. Domingo, 19 de novembro, dia do bem-aventurado Roque Gonzalez. É o Dia Mundial do Xadrez, Dia Mundial da Prevenção à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, Dia Internacional do Homem, Dia do Cordelista, o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trânsito. Hoje é o Dia da Bandeira, criado no ano de 1889, através do Decreto-Lei número 4, em homenagem a este símbolo máximo da pátria. Como nossa bandeira foi instituída 4 dias após a proclamação da República, comemoramos em 19 de novembro o Dia da Bandeira. Chegamos dos 323 dias do ano e faltam 42 para terminar 2017. Pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se insere em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amor da terra. Aí o Dia da Bandeira, como dissemos ainda há pouco, criado no ano de 1889. O que conta a história? O governo provisório brasileiro baixa os primeiros decretos regulamentando a bandeira, o brasão de armas, o hino e o selo nacional. 1906, comemora-se pela primeira vez o Dia da Bandeira no Brasil. 1977, o voo TAP Portugal 425 falha na aterragem e despenha-se no aeroporto de Funchal, morrendo 131 pessoas. O que é destaque nesta edição? Detran realiza ação no Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trânsito. PT avalia que a candidatura de Lula será impugnada. Negros são 71% das vítimas de homicídios no Brasil. A Argentina capta chamadas que podem ser de submarino que sumiu no Atlântico Sul. A NASA, Brasil e outros países participam das buscas. Saúde, agenda, humor, antigos reclames e a discografia que hoje traz Chuck Berry e estarão agora na maior e melhor revista do rádio. É o Jornal da Manhã Especial de domingo que está começando. 6h38 em Manaus. As nossas primeiras notícias: as provas do processo seletivo simplificado para estagiários do Tribunal de Contas do Amazonas serão realizadas hoje na Faculdade Metropolitana de Manaus, FAMetro, na Constantino Neri. A abertura dos portões será às 8 horas, com início das provas às 9 e término às 12 horas. Ao todo, concorrerão às 77 vagas de estágio e formação de cadastro reserva do TCE, 3.365 candidatos. Conforme a orientação do conselheiro coordenador do SCP, Josué Filho, no dia das provas hoje, será obrigatória a apresentação do documento de identidade original com foto, ou documento oficial com foto e comprovante de inscrição. Os aprovados ocuparão as vagas dispostas no edital, com previsão de admissão no tribunal para o mês de dezembro deste ano. 6h39. Mais de 28 mil candidatos iniciam daqui a pouco a prova do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, e começa às 6 horas da manhã. A realização das provas acontece em Manaus e nos municípios de Humaitá, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo e São Gabriel da Cachoeira.
A Secretaria de Estado de Educação alerta os candidatos quanto ao horário da realização do certame, já que a prova obedece ao horário de Brasília. No Amazonas, 28.586 candidatos se inscreveram no Enseja, sendo 25.555 só na capital. O Centro de Idiomas do Instituto Federal do Amazonas, Campus Manaus Centro, abrirá inscrições a partir de terça-feira para cursos de inglês, francês, libras, português como língua adicional e japonês. As vagas são limitadas e as inscrições acontecem presencialmente no Campus Manaus Centro, na 7 de setembro até o dia 12 de janeiro do ano que vem. O Instituto Federal de Educação do Amazonas prorrogou até 24 de novembro o período de inscrições para o processo seletivo 2018, primeiro semestre, com a oferta de cursos do integrado e do subsequente nos campos da capital e do interior. São 2.760 vagas para cursos de nível médio técnico. Os interessados devem acessar o portal do IFAM e efetivar a inscrição, que é gratuita. Todos os campos do IFAM estarão disponibilizando computadores para aqueles que não possuem acesso à internet. O espetáculo infantil A Pequena Sereia deve ser encenado no palco do Teatro Amazonas pelos alunos do Belarte, instituição de balé clássico, neste domingo. A apresentação terá 2 sessões gratuitas, às 16 e às 19. De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura, essa será a 11ª ou 12ª, edição do espetáculo, que contará com a direção artística de Carolina Soler e participação de 150 alunos da Belarte. Daqui a pouco voltamos com outras notícias aqui no Jornal Especial de domingo. 6h42 em Manaus. Do outro lado da bancada está aqui à minha frente o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, a quem tenho o prazer de cumprimentá-lo nesse instante. Bom dia, Dom Sérgio. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Você se emocionou aí com o hino da bandeira, não é? É verdade. Mas é muito bonito, muito bonito. É verdade. É bom sentir-se brasileiro de vez em quando, não é? O ser brasileiro é muito bom ser brasileiro, porque o nosso país é um país riquíssimo de muitas possibilidades. Agora, está sendo muito vilipendiado por alguns, não é? Mas é bom. Depois, hoje é dia das vítimas do trânsito. Acho que é importante esse dia. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto. A responsabilidade que nós temos, né? Muitas mortes, mais que nas guerras, né, Dom Sérgio? Exatamente, é impressionante o número de pessoas que morrem, tudo motoqueiros, né? Então a gente tem que pensar neles, prevenir, dirigir com mais cuidado, com mais responsabilidade. Dom Sérgio, esta semana tivemos aí a reinauguração, a reintegração ao povo da Praça da Matriz. Como é que tá a praça? Tá bonita? Eu não vi, Dom Sérgio. Está bonita porque, digamos assim, foi aberta ao povo. Acho que o povo é que faz a beleza da praça, não é? Então, foi uma festa popular. O povo estava lá muito alegre. As pessoas estavam lá recordando a praça. Eu tinha namorado ali, casado com a mulher que encontrou na praça 30, 40 anos atrás. Muita história a praça, né? Praça. Muita história. Acho que foi uma festa popular muito bonita, né? Religiosa também. As pessoas estavam ali para rezar, para se divertir, famílias, né? Eu lembrei na entrevista que eu dei do programa, né? Sempre falamos da praça. Quantas vezes nos últimos 5 anos falamos da praça aqui nesse programa? E muito, né? Muito. Inclusive cobrando que essa praça fosse o quanto antes reintegrada a população. Então E é o nosso sítio histórico. Exatamente. A praça é importante para a população. Cidade sem praça é cidade morta, né? As praças dão vida à cidade, lugar do encontro das pessoas, lugar de descanso, lugar da beleza da cidade. Dom Sérgio, vamos falar sobre este domingo. O que vai acontecer? O senhor vai à missa daqui a pouco, oficiar a missa das 7h30 na Catedral. Hoje é aniversário da rádio Rural de Tefé. De Tefé. Você ainda vem na cabeça. O nosso abraço aos companheiros todos aí de Tefé. A rádio de Manaus. Rádio Manaus? É a nossa rádio de Manaus, que faz aniversário. Rádio Rio Mar. Rádio Rio Mar fez aniversário dia 15. Tudo bem, vamos falar o nome da nossa querida Rádio Rio Mar. E a difusora vai fazer 67, né? 69. Tem 6 anos a mais.
Também, hoje é dia do Jornada pelo Pobre. O Papa pediu para todas as igrejas uma jornada pelo pobre, lembrar dos pobres. Os pobres mesmo, de verdade, né? Que estão na rua, sofredores de rua, gente marginalizada, gente que a vida colocou na marginalidade. E a semana, teremos muitas atividades, Dom Sérgio? Não, a semana é calma, né? Estamos preparando já para o Natal, já começamos muitas assembleias, reuniões de avaliação do ano. E vamos lembrar a programação da Caritas, né? Sim, a Caritas. Então a Caritas, sempre, como todo ano, vai fará a coleta de alimentos, né, para os pobres. Dom Sérgio, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Responsabilidade. Responsabilidade. Olha, você tem que ter responsabilidade. Ouça essa mensagem que nos traz o nosso arcebispo metropolitano, Dom Sérgio Eduardo Castriani, e após essa sua mensagem fará uma oração e nos dará a bênção. Dom Sérgio. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, 32º domingo do tempo comum, nós estamos chegando ao fim do ano litúrgico, né? No ano de semana que vem será dia de Cristo Rei, final do ano litúrgico. Então as leituras nos convocam a responsabilidade diante da história, diante da vida, né? É as palavras dos talentos hoje. Esses que receberam talentos, que fizemos com aquilo que recebemos de Deus na vida. O que a gente desenvolveu. Então nós vemos que a parábola diz que o Senhor vai sair para longe. Chamou os empregados, um deu 2 talentos, um deu 10, deu 1. Ele recebeu 10, foi logo trabalhar, fez render mais 10. Os 2 também. O que recebeu um talento enterrou na terra. Tinha medo do patrão. Então o medo paralisa, o medo nos paralisa, né? O medo de errar, o medo de ser chamado a atenção, o medo de fazer feio, o medo, então, o medo do trabalho, o medo do compromisso, paralisa a gente, né? É preciso desenvolver os talentos que recebemos. Temos o dom da vida, o dom de tantos dons. Ninguém recebeu tão pouco que não possa dar muito. A gente, toda a vida tem um sentido, toda a vida tem um sentido, cada um recebeu alguma coisa para os outros, para a sociedade, para a igreja, né? Nós temos que desenvolver. O trabalho é a forma de devolvermos a Deus e a sociedade que recebemos. A primeira leitura de hoje, dos Provérbios, fala da mulher trabalhadora, né? Mulher que é na casa, ela que providencia tudo. Lendo essa leitura, eu lembro tanto das mulheres dos seringais, das mulheres ribeirinhas, das indígenas, mulheres que são provedoras, mulheres que cuidam da casa, mulheres que são chefes de família hoje. A tua mulher é aquela que movimenta a economia, aquela que, com o seu trabalho doméstico, também hoje profissional, faz o mundo caminhar. Então, respeito pelas mulheres, grande essa pessoa. Infelizmente, não é assim que a sociedade age. Nós vemos uma sociedade machista, uma sociedade que, por ser mulher, já é discriminada, né? Então, precisamos voltar a ver mulheres como parceiras, como realmente construtoras de uma nova humanidade. É o grande sinal dos tempos, da participação da mulher nas decisões, nas centros de decisões. Depois, a segunda leitura fala do fim do mundo. O Paulo lembra que um dia nós todos vamos prestar contas a Deus no juízo final, né? O juízo final que vai chegar um dia. Então, a responsabilidade da história diante de Deus, diante da humanidade. Todos recebemos o dom da vida, recebemos mais dons, temos responsabilidades. Não podemos ficar de braços cruzados. Temos que trabalhar, temos que multiplicar os dons que recebemos. Eu lembro quando meu pai estava velhinho, ele perguntou por que eu não morri ainda, né? Talvez porque o senhor, estando vivo, a família estava unida. Era o seu talento naquele momento, provocar a união da família. Outra vez, viajando com o senhor, ele disse que o filho dele, que estava na rede há 30 anos, toda a família permaneceu unida por causa daquele filho. Então todos têm o seu talento, toda a vida tem sentido. Nenhuma vida é sem sentido. Basta nós olharmos para a vida, multiplicarmos os dons que recebemos.
temos responsabilidade perante a história, perante a vida, perante os outros, cada um de nós. Então vamos agora rezar para que Deus nos ajude a sermos de fato gente de construção da humanidade. Ó Pai de bondade, que nos enviaste vosso Filho Jesus para nos mostrar o caminho da vida, o caminho do bem, o caminho da honestidade, o caminho da responsabilidade. Fazei-nos responsáveis pelos outros, que nós assumamos o nosso trabalho com responsabilidade, sobretudo responsabilidade social, também pelas vítimas do trânsito. Queremos rezar hoje, lembrando aqueles que morreram em acidentes automobilísticos sem sentido, que tiveram a vida ceifada. Rezar pelos motoristas para que eles tenham responsabilidade, que dirijam com responsabilidade. Jesus, meu Jesus, seja nosso companheiro, caminha na vida conosco para que nós possamos, de fato, ser gente responsável pelos outros. Espírito de Deus, fazei-nos dóceis a vós e nos conduzir para que os dons que recebemos sejam realmente para os outros. Abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e sobre aqueles para sempre. Amém. Um bom domingo a todos, um bom dia, uma boa semana, que Deus nos abençoe a todos. Dom Sérgio, saúde, uma boa semana para o senhor, e daqui a pouco temos certeza que a nossa Catedral Metropolitana vai estar lotada para assistir o seu sermão na missa das 7h30. Quero mandar uma saudação ao doutor Takatami, que é o meu médico, que está me escutando lá. Para ver como é que eu estou. Como é que eu estou, né? Doutor Takatami. Takatami. Para ver como é que eu estou falando hoje. Doutor Takatami, espero cuide do homem. Saído bem, Isso. Tá bom, doutor Takatami. Passado na prova. Tá passando, né, doutor? Certo. Doutor, o homem tá melhorando, nosso arcebispo, e o senhor tem que dar uma atenção maior aí para ele, hein? E, Dom Sérgio, vai voltar ao médico essa semana ou não? Ele foi em casa ontem. Ah, foi ontem. Então tá bom. Dom Sérgio, um grande abraço para o senhor, um bom domingo, e o aguardamos aqui no próximo domingo com mais uma mensagem para os nossos ouvintes. Domingo que vem começa o ano do laicato. Laicato. Os leigos, a vocação dos leigos, a sua vocação, né? Vocação laical vivida com intensidade no mundo da profissão que tem. Bom dia, Dom Sérgio. 6h52 em Manaus. Aqui à minha direita, com uma vistosa camisa da Rádio Difusora, o nosso produtor Adson Matos. Bom dia, Adson. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcos Salles, querido ouvinte que nos acompanha a partir de então aqui na sua Difusora. Um bom dia especial para a dona Benigna. Bom dia para ela. E como é que ela tá? Melhorando. É igual bambu, né? Enverga, mas não quebra. É verdade. E alguns falam que é tipo o filho de Umbanda, tomba, mas não cai. 6h53 em Manaus. E a semana como é que foi, Adson? Semana muita luta, né, Paulo? Só um pouquinho, rapidinho. Vamos seguir aqui com outras informações no Jornal Especial de domingo. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público e determinou que o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, encerre o monopólio do serviço de inspeção veicular, hoje realizado por apenas uma empresa, e habilite mais de uma entidade privada para disponibilizar o serviço para a população. A providência deve ser tomada em até 90 dias pela autarquia estadual, sob pena de multa diária de R$10 mil. Essa inspeção veicular inspira cuidados. Um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra como a população negra está mais exposta à violência no Brasil. Os negros representam 54% da população, mas são 71% das vítimas de homicídio. O levantamento mostrou que o abismo entre brancos e negros aumentou na última década. Entre os mortos dos homicídios registrados de 2005 a 2015, o número de brancos caiu 12% e o de negros aumentou 18%. Embora não admita publicamente, a cúpula do PT avalia que dificilmente Lula poderá disputar a presidência em 2018. Os petistas, no entanto, garantem que vão manter a candidatura até as últimas até as últimas consequências. Uma coisa o PT tem certeza: o TRF da quarta região, sediado em Porto Alegre, vai manter a condenação de Sérgio Moro ao ex-presidente.
Os chilenos vão às urnas neste domingo para escolher o substituto de Michelle Bachelet da presidência, além de renovar o parlamento e conselhos regionais. O favorito para herdar o segundo mandato de Bachelet é o ex-presidente Sebastián Piñera, líder da Aliança de Direita Chile Vamos, que aparece em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, inclusive em um possível segundo turno. O Ministério da Defesa da Argentina informou ontem à noite que foram detectadas 7 chamadas de satélite que supõem serem do submarino militar Ara San Juan, desaparecido com 44 tripulantes no Atlântico Sul. O comunicado foi enviado por e-mail pelo Ministério e divulgado pelas agências de notícias Reuters e France Press. Outros países estão ajudando as buscas pelo submarino. Na América do Sul, além do Brasil, os governos de Chile, Uruguai e Peru oferecem assistência. O Reino Unido ofereceu suporte logístico. A África do Sul também ofereceu apoio. O porta-voz da Marinha, Henrique Balbi, explicou que além dos recursos aéreos e marítimos da Argentina, uma aeronave da Agência Aeroespacial Norte-Americana NASA sobrevoou parte do Atlântico Sul, onde o submarino estaria. Etienne Krug encerrou a mensagem, deixa eu ver aqui essa matéria, sobre as Nações Unidas que marcam neste 19 de novembro o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trânsito. A data serve para chamar atenção para os desastres que tiram a vida de milhões de pessoas todos os anos no mundo. Em mensagem, o presidente da Colaboração da ONU para a Segurança Viária, Etienne Krug, lembrou que há 2 anos governos de todo o globo prometeram reduzir mortes e lesões nas estradas pela metade até 2020. Uma outra consequência dos acidentes são os problemas emocionais e econômicos criados com as perdas de vidas para famílias e sociedades. A colaboração presidida por Krug foi lançada pela Organização Mundial da Saúde com o objetivo de salvar vidas e orientar os governos a alcançar a meta de redução de desastres. A iniciativa oferece ainda recomendações técnicas e tem 22 intervenções como medidas para veículos seguros, controle de velocidade, respostas de emergências e outros. Etienne Krug encerrou a mensagem dizendo que a melhor forma de honrar as vítimas é cumprir as promessas da década de ação para a segurança no trânsito, lançada em 2011 e que vai até o 2020. Segundo ele, isso precisa ser feito antes que seja tarde demais. Mas cerca de 50 mil pessoas morrem anualmente no trânsito no Brasil e 400 mil ficam com sequelas. Cerca de 90% dos acidentes ocorrem por causas comportamentais. Para promover um momento de reflexão sobre esse grave problema, o Departamento Estadual de Trânsito Detran Amazonas promove hoje, em frente à Catedral de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja Matriz, ações no Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trânsito. Somente em Manaus, de janeiro a novembro de 2017, 198 pessoas perderam a vida no trânsito. No interior, foram 71 vítimas. No mesmo período do ano passado, foram registradas 297 mortes em acidentes de trânsito em todo o estado. Desse total, 212 na capital. Nesta data, queremos celebrar a vida. É um momento importante para a sociedade refletir e propor ações que possam diminuir esses números assustadores no trânsito, enfatizou o diretor-presidente do Detran, Vinícius Diniz. As atividades iniciam às 8 horas e envolvem a distribuição de material informativo e sensibilização de condutores e pedestres por meio de conversas. A ação tem a intenção de relembrar que a maior parte das mortes no trânsito poderia ter sido evitada e que todos devem agir de forma a tornar o trânsito mais seguro. 6 horas e 59 minutos. Pois é, Paulo. Pois é, Paulo. Inclusive essa história aí, né, de hoje ser um dia tão importante para homenagear e, acima de tudo, lembrar os erros cometidos no trânsito que levam todos os dias, né, Paulo? A morte, muitas pessoas, e a gente muitas vezes fica preocupado aí com as guerras que acontecem no mundo, os conflitos das nações, e no Brasil se mata, se perdem vidas, vidas são perdidas todos os dias por conta do trânsito, e esse é um problema que a gente só sente quando chega na nossa porta, quando chega na nossa casa. Não é eu que tenho a minha prima, irmã, a Débora Rubim Freitas, que também foi vítima fatal de uma irresponsabilidade, né? Algo que
a perícia da polícia apontou que por conta de um erro aí de uma mangueira, uma simples mangueira, em que a carreta que perdeu o freio, se tivesse sido trocada uma coisa que custava menos de R$50, não é? E hoje, a minha família até hoje, os dias de hoje, chora e sente muito a falta dessa minha prima, minha irmã, né? A Débora Robin Freitas, que aos 34 anos de idade, foi assassinada, né? Foi vítima de um acidente de trânsito lá na Avenida Cosme Ferreira, lá no Aleixo. E assim, um dia importante para que todos nós possamos nos conscientizar. Aquela frase que diz que se beber não dirija, isso é verdade. Se beber não dirija. Olha a manutenção do teu carro, a questão dos freios. Daqui a pouco a gente vai conversar, eu e o Jurandir Vieira, mais sobre isso no Coisa da Cidade. Então hoje é um dia para se refletir, para se botar a mão na consciência. Hoje é domingo, né, Paulo? Um dia em que muitos pegam o carro, vão tomar café da manhã nas estradas. Portanto, muita prudência para que todos nós possamos findar o dia, iniciar a semana muito bem. E falando em domingo e falando em café, a Feira do Artesanato já está em pleno funcionamento na Eduardo Ribeiro, que é a nossa principal artéria. Isso mesmo, já está aí já armando os últimos detalhes e a partir de então, acho que umas 8 horas, já agora, se você quiser chegar aqui com a sua família para prestigiar esse tão tradicional point de Manaus, né, e cultural, que é a Feira do Artesanato do Eduardo Ribeiro. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa: o Globo do Rio de Janeiro, Brasil se une às buscas de submarino desaparecido na Argentina. A Folha de São Paulo, mortes violentas caem nas capitais e agora aterrorizam o interior do país. O Estado de São Paulo, Ministério Público do Rio, entra com ação para anular a sessão que libertou Pisciani. Correio Brasiliense, quase 64% das pessoas sem emprego no país são pretos ou pardos, diz IBGE. O Valor Econômico, juiz de instância condena Renan Calheiros à perda do mandato de senador e direitos políticos por 8 anos. Estado de Minas, suplente de Cristóvão Buarque pode perder cargo após denúncia de abuso sexual. Jornal do Comércio no Recife, Lula promete referendo sobre reformas econômicas se for eleito em 2018. Fortaleza Diário do Nordeste, Gilmar Mendes pede a Michel Temer mudança no horário de verão em 2018. 0 hora Porto Alegre, polícia segue atrás de 6 foragidos de operação contra traficante Nego Jackson. O Brasil Econômico, governo revê orçamento e libera 593 milhões em emendas ao Congresso. E deixa eu ver aqui o que tem do Lula. O maior cara de pau do Brasil é esse Lula. O Lula falou ontem à noite que óleo de peroba é pouco para a cara dele e da Gleisi Hoffmann também. O Lula falou ontem à noite que a classe trabalhadora brasileira não pode ser apenada pela Receita Federal na cobrança de imposto de renda. Isso não existe. Salário não é renda. E ele já foi presidente da República em 2 oportunidades. Por que ele não tirou então esse imposto de renda? Vai tirar agora. E vai revogar tudo que o Temer fez. Coisas que passaram no Congresso Nacional. Acredite se quiser. Filha do ex-presidente Lula, Lurian Cordeiro Lula da Silva, foi nomeada neste mês assessora parlamentar da deputada estadual Rosângela Zeidan do PT na Assembleia Legislativa do Rio. A deputada é casada com Washington Guacuá, do PT, presidente do partido no estado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de 6 de novembro. O salário da filha do ex-presidente Lula, Lurian, como assessora parlamentar, 4 no gabinete de Zeidan, como é conhecido, é de R$7.326,64. A assessoria de imprensa da deputada afirmou que a filha do ex-presidente já dá expediente no gabinete. 7 horas e 4 minutos em Manaus, nós vamos às coisas da cidade. E antes que as coisas da cidade venham com o Adson Matos e o Jurandir Vieira, eu quero lembrar mais uma vez que as luminárias da Eduardo Ribeiro, muitas delas estão apagadas aí há mais de mês. E sem contar, não é, Paulo, que o paralelepípedo aí da Eduardo Ribeiro, o calçamento, em vários pontos está tendo ali o afundamento. Tá ficando danificado, é verdade, um afundamento e deve ser reparado, né? E você essa história dessa empresa encarregada da eletricidade, da luz pública,
vou te contar, é muito difícil, porque tem coisa aí, gente que paga, por exemplo, em determinado lugar aqui da cidade, eu pago R$54. Taxa de iluminação pública. Taxa de iluminação pública. Em frente à casa, essa luminária está apagada há pelo menos 4 meses. Ou seja, tem R$200 para fazer esse reembolso de você. Aí me deu o número do poste, me deu o número não sei de que, a cor do poste, e como é que é o fio, como é que é a fiação, é uma coisa que não existe. Agora, nos bairros, tudo bem, é longe, né, também para irem para lá, gasta muito combustível, mas aqui no centro da cidade, a radiodifusora vem reclamando, o Jornal da Manhã vem falando nisso constantemente, essas luminárias Eduardo Ribeiro aqui, muitas delas apagadas há tempos, principalmente aqui pelo lado daqui do Palácio do Comércio. Fica as escuras aí à noite, para quem estaciona o carro aí no início da madrugada, a marginalidade toma conta. Essa que é a grande realidade. Eu gostaria até de falar com o secretário de Segurança sobre isso, porque nas últimas 48 horas, 2 tiroteios na cidade com vítimas, inclusive. Um protagonizado por um bandido aqui na Lobo da Almada. Roubou um carro e a polícia teve que agir e outros carros ficaram danificados nessa ação. Mas a população precisa realmente de mais segurança no centro da cidade. Precisa de mais segurança. Mas vamos às coisas da cidade. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre outros assuntos, inclusive sobre a gasolina. Não esqueça, Adson Matos, agende aí. Nas coisas da cidade, Adson Matos e Fernando de Vieira conversaram sobre o nosso cotidiano. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Bom dia, alegrias de novembro, domingo é nosso. Pois é, Jura, esse mês de novembro aí trouxe uma inovação e uma ação, um choque de ordem, na verdade, com relação à segurança pública. Há muito que se fala, há muito que se reclama, há muito que se reivindica, há muito que se chora para que o poder público tomasse alguma providência com relação aos limpadores dos para-brisas dos carros em várias esquinas de Manaus. Essa prática, que é uma prática abusiva, uma prática que invade a tua privacidade, é uma prática violenta e que, graças a várias ações da última semana, nós temos aí esse número de pessoas que ficam nas esquinas sendo eliminado. Mas tudo bem, beleza, mas e as crianças, Jurandir Vieira, aquelas que nós tanto falamos, que altas horas da noite ficam também nas esquinas com aqueles malabares, com aqueles limões, ganhando algum tostão, enquanto na verdade nós sabemos que por trás dessas crianças existe um adulto que as explora, existe um adulto que comete tamanha violência a essas crianças. Como ficam também as crianças das esquinas dos sinais, Jura? É verdade. A decisão da Secretaria de Segurança, Bosco Saraiva à frente, foi muito acertada e a população só agradece. Aquele cabo de vassoura que é para limpador, que a gente chama de limpador, que aquilo não é limpador. Que é transformado em uma arma também. Uma arma que de repente. Tinha um anteontem, com uma barra de ferro. Quando você não aceita que ele passe aquele água de sabão. Que mais suja do que limpa. No teu carro não dá tempo de limpar, essa que é a verdade. Então é uma prática completamente errada que a Secretaria de Segurança, em bom tempo, tomou uma decisão de proibir que eles permaneçam na rua. E quanto aos garotos malabares, é preciso também que se tomem as crianças, né, urgentemente, que se tome uma providência urgentemente para evitar que eles continuem e proliferem cada vez mais as esquinas das ruas. Porque o problema da criança, do menor, é o maior. Pois é, Jura, nós temos aí esse problema que esperamos seja resolvido, na verdade, né, das ruas de Manaus, dando a essas crianças a escola, dando a essas crianças o lugar onde a criança deve ficar e responsabilizando aqueles pais deles, né? Irresponsáveis. É verdade. Jura, virando aqui a página, nós temos aí outra ação muito importante que nós já havíamos conversado aqui há algumas semanas com relação à conservação, o estado de conservação da frota do transporte coletivo de Manaus. Nós temos aí verdadeiros pau-velhos, aqueles cacarecos, né? Onde a população de manhã que utiliza esse transporte, no meio da viagem, o motorista não tem o que fazer porque o ônibus não tem mais condições de continuar e aí cria-se todo um transtorno para o dia do trabalhador, não só na ida quanto na volta para a sua casa. E o Detran do Amazonas
tem realizado várias fiscalizações, uma fiscalização muito mais severa, e apreendeu, né, mais de 30 ônibus, Jurandir Vieira, do transporte coletivo, com um estado de conservação terrível, fora as obrigações para com o Estado, no caso, o licenciamento, atrasado, com o pneu careca. Nós temos aí as condições precárias para o passageiro, Muitos emplacamentos atrasados. para o motorista. Enfim, Jura, imagina só, um ônibus desse que transporta muitas pessoas, oferecendo constantemente muito perigo aos usuários do transporte coletivo do Amazonas, daqui de Manaus especificamente. Verdade, precisa que seja punido com rigor, né? E a população é que pena e paga por isso tudo aí, que paga um preço alto na passagem do ônibus, na tarifa do ônibus, e não tem mínimas condições, muitos deles com buraco pelo meio, as carteiras, as cadeiras rasgadas, furadas, sem a mínima condição e respeito ao usuário. Pois é, Júlio, então a gente também quer ver uma dica aí para a nova diretoria, presidente do Detran, que possa também olhar para os veículos de transporte pesado, aquelas carretas, né, verificar se de fato não só o cavalo, mas aquela parte de trás que transporta aqueles contêineres, se tudo está nos conforme, se os pneus estão bem, em condições de uso, para o uso, com as mínimas condições, né? Se as travas ali, aqueles Glock, não é, que prendem ali o container, estão funcionando, se os freios estão também funcionando bem, porque, Jura, infelizmente, muitas famílias até hoje sofrem por conta da perda de algum ente querido que se envolveu em um acidente, e muitas vezes irresponsável por conta dessas pessoas que só querem saber do dinheiro, Jura. É verdade, nós temos registros em Manaus e muitos contêineres têm capotado por aí, além também de contar estacionamento irregular que eles usam na cidade de Manaus. Também isso é preciso que seja fiscalizado, e também uma renovação de imediato para que Manaus possa mostrar, esse cara possa mostrar, estão ganhando dinheiro com carro velho, fora da validade, tira da circulação. Jura, teu tchu-tchu-tchu final. Bom domingo a todos, um tchu-tchu-tchu bem gostoso, bom dia. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do sempre polivalente e competente Chacal Colette. Nós temos a operação aí no estúdio principal de Hernandes Sampaio. Também sempre o nosso comandante Paulo Guerra, bom dia. 7h12 em Manaus. Quem está no comando técnico é o Marcos Salles, no momento. Devidamente no toco e aguardando que, dentro de instantes, o seu substituto chegue para que ele possa tomar café. É isso? Já tomou café, não? Tomou. Edson Melo patrocinou isso. Com bolacha, né, Paulo? Com bolacha. Bolacha do motor. Walker, chega aí próximo ao microfone. O Walker tem duas laudas aqui que ele gostaria de falar. Tem alguma coisa aí? Tem muita coisa. Bastante coisa, assim. Bom dia primeiro, né, Walker? Realmente bom dia, né, pra você ouvinte da Difusora FM. Falar coisa do esporte também, principalmente o esporte local. Hoje tem a rodada da Série B do Amazonense no estádio Ismael Benigno, no alto da colina. Às 16 horas tem CDC Manicora e Tarumã, e às 18 horas tem São Raimundo e Holanda. Então, 2 jogos, a entrada é R$20, meia 10. Se não conseguir comprar nos shoppings da cidade hoje, na bilheteria do estádio, tá tendo ainda a venda de ingressos, com essa rodada dupla. A classificação traz o CDC na liderança com 6 pontos, seguido de perto de São Raimundo e Clipper, ambos com 3. Holanda e Tarumã ainda não pontuaram na competição. Lembrando que a terceira rodada, que era para ter acontecido na quinta, mas por conta do roubo de cabos, né? Roubaram os cabos do estádio, né? Carlos Amit. Então voltava esse roubo dos viadutos, as passagens de nível. Não sei se é viaduto, se é passagem de nível, o que é aquilo? Aquilo ali são complexos viários. Né? Complexos viários. É isso aí. Exatamente. E aí foram 400 metros de fiação, inclusive tirar a fiação da iluminação do já estádio. Roubaram da ponte Rio Negro, imagine só. Exato. E lá porque não tem, infelizmente, lá é segurança, não tem vigilante no local, e por isso. Mas essa partida foi adiada para hoje, não é isso? Não, essa vai adiada. Desse do furto vai acontecer na quarta-feira, né, no mesmo horário, só que aí não vai ser nos Amici, na colina. Às 18 horas tem Holanda e CDC, e às 20 horas Clipper e Tarumã. E outro assunto que foi comentado nos últimos dias, que não foi falado no Jornal da Manhã, o sorteio que aconteceu na Série A do Barezão, né? O ano que vem
a primeira divisão do estadual, aconteceu na Arena da Amazônia. E como os últimos finalistas, Nacional e Manaus como cabeça de chave, de início só até não chegou a iniciar um grupo da Norte. Porém, deixou os campeões, os últimos campeões do estadual no mesmo grupo. No grupo A vai ficar Nacional, Penarol de Itacoatiara, Princesa do Solimões de Manacapuru e o vice-campeão que vem da Série B. No grupo B, estará Manaus Futebol Clube, que vai representar o estado do Brasileirão, o próprio Faixa Clube, Rio Negro e o campeão que vem vir da Série B. O estadual começa do dia 20 de janeiro, vai até o dia 14 de abril e o campeão vai disputar a Copa do Brasil, o Brasileirão da Série D e a Copa Verde de 2019. Foi também definido já a primeira rodada do Amazonense, provavelmente no dia 20, como os times do grupo A vão enfrentar os times do grupo D no primeiro turno, ficava da seguinte forma: Nacional e Manaus, Penarol Rio Negro, Princesa e Faixa, e os campeões e os vices da Série B vão se enfrentar logo na primeira rodada, meu caro Paulo Guerra. Tá bom, e ontem tivemos aí a confirmação do Ceará, do Internacional, do América Mineiro tá para ser campeão da Série B, né? E Paraná Clube. O Londrina lutou, mas ficou de fora. 7h16 em Manaus. Hoje temos o clássico Flamengo e Corinthians, né? Exatamente, e praticamente não vai significar tanta coisa, porque o Corinthians já é campeão. Campeão brasileiro. Veio do circo essa voz, né? É do circo. Mas amanhã o nosso Fluminense, Adson, joga contra a Ponte Preta, né? O Fluminense Arrebenta, Fluminense, velho! O Fluminense tem 3 partidas para ganhar uma, para se livrar do rebaixamento. Não é possível. Não é possível, Paulo. Vamos combinar. E esse Fluminense só nos ilude, Paulo. Só nos ilude. Mas, Adson, gasolina teve preço reduzido em alguns postos, mesmo porque a Petrobras reduziu o preço do combustível em 3,8 essa semana. E ontem, por exemplo, eu já abasteci a 4,9. Paulo, inclusive há 2 semanas houve uma baixa, né? Uma queima nos preços, depois levantou novamente. Agora, com essa redução da Petrobras, o consumidor amazonense pode já conferir em alguns postos essa redução. Em alguns postos ontem o combustível era vendido abaixo dos R$4. 3 e quanto? 3,95, 3,90 por aí. Uhum. Mas vamos aguardar. Adson, hoje se comemora o dia, deixa eu ver aqui, é o Dia Mundial da Prevenção à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. A propósito, eu me remeto aqui a uma informação. Poucas pessoas no mundo devem saber onde fica Kavumu, mas na República Democrática do Congo o local ficou muito conhecido. Hoje é chamado de o fenômeno Kamuvu. Na aldeia, entre 2013 e 2016, ocorreu uma onda de estupros de meninas que marcou o país africano. Recentemente, o caso chegou aos tribunais. Essa é a primeira vez no país que houve uma prisão em massa por conta de estupros. Uma milícia de 18 homens, supostamente liderada por Frederic Batumik, um deputado, imagine só, um deputado de província, é acusada de ter violentado dezenas de garotas para seguir rituais de magia. Uma crença popular local diz que o sangue de meninas virgens dá poder contra tiros e melhora a saúde. Garotas entre 18 meses a 11 anos eram raptadas de suas casas durante a noite, conta Lauren Wolf, à BBC. Ela foi a primeira jornalista a divulgar os casos em agosto do ano passado. Um verdadeiro absurdo isso. Pois é, Paulo, ainda falando com relação a esses números tristes, né, da violência contra as crianças, só aqui em Manaus, na primeira semana, dados oficiais aí da Polícia Civil, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e o Adolescente do Amazonas, foram registrados, Paulo, 670 casos somente nessa primeira semana de abuso